Queria dar alguns avisos antes de irmos propriamente dito para o conteúdo desse nosso primeiro encontro. Algumas pessoas, quando receberam na lista de transmissão o que seria mais ou menos a trajetória do que nós vamos percorrer aqui nas próximas semanas, viram que tem uma referência bibliográfica mínima lá, que são box de pequenos livros. Esses livros aqui, ó, da editora Fiel, são 5 boxes constituídos de uns 9, 10 livros desses aqui. Livros bem pequenos, 40 páginas, 50 páginas, em que essas questões são tratadas. E as pessoas perguntaram, vai ter na nossa livraria para vender e tal? Nós não vamos trazer aqui para a igreja. Nós não vamos vender. Inclusive, a gente vai comunicar isso, mas o Conselho decidiu encerrar as atividades da nossa livraria, por alguns motivos que nós vamos explicar por quê. Esse material que tem aí, a gente vai fazer um saldão dele, nós vamos vendê-lo mais barato e nós vamos encerrar as atividades da nossa livraria. Então, o melhor meio de você comprar esses livros é pela Amazon, pelo site da Editora Fiel ou pela Livraria Antioquia. Vocês vão usar todos os boxes, e não são boxes baratos, assim, cada um é R$100, tal, porque são 10 livros, são livros pequenos, mas são 10 livretos. R$9, R$10 cada um. Nós vamos, assim, ao longo do ano, nós vamos usar todos. Tem livros que são melhores, mais profundos, mais completos do que outros. Vocês vão ver que hoje eu vou usar quase todo esse livrinho aqui, que é Quem Devo Namorar. O título da aula de hoje, o título desse encontro está quase todo aqui. Mas eu também vou me valer muito desse material aqui, ó, do Gerald Highstand, Sexo, Namoro e Relacionamentos, uma nova abordagem, que é um excelente livro sobre namoro, sobre casamento, de um importante teólogo lá nos Estados Unidos, que inclusive criou, junto com o Todd Wilson, o Centro para Pastores Teólogos. Aquela inspiração que a gente tem para a nossa conferência de pastores teólogos, que escreve sobre namoro, relacionamento, etc. Então, é um bom livro, que eu também vou usar. Então, muitas vezes, esses livros aqui, eles são portas de entrada para o que a gente vai explorar. E vocês vão ver que eles são muito práticos. Eu e o Ronaldo até conversávamos sobre isso, que esses nossos estudos aqui são diferentes de outras classes que nós já tivemos aqui na Bereia. Nós já tivemos uma classe aqui que nós estudamos um livro, A Família da Aliança, do Gerhard van Groningen. Durante algumas vezes nós tivemos essa classe aqui. É diferente. A gente pega um livro que traz os fundamentos. Nós vamos apresentar esses fundamentos também, inclusive hoje. Cada encontro, um fundamento vai ser tocado, mas vocês vão ver que a abordagem é para ser muito mais simples e prática. Por quê? Porque essa aqui é uma coleção de aconselhamento bíblico. É uma coleção de uma abordagem muito interessante, que é a abordagem que eu, o pastor Ronaldo, temos, que é a abordagem do aconselhamento bíblico, que a Bíblia é suficiente para nos aconselhar com questões difíceis da vida. E aqui nós temos, então, coisas bem práticas. Então, hoje a gente vai começar com coisas assim, bem práticas assim mesmo, a gente vai tocar em coisas bem práticas. Talvez você esteja acostumado com essas aulas mais teóricas, tal, você vai falar assim, nossa, está parecendo um encontro de casais. E aí depois a gente vai chegar lá, como num momento de aconselhamento bíblico, em que a gente abre a Bíblia e fala, o que a Bíblia diz a respeito disso aqui? Toda vez é para acontecer isso. Então, por isso que são pontuais os encontros, mas eles serão cumulativos. Ao longo do ano, a gente vai ter uma trajetória formada de família. Então, hoje a gente vai falar sobre namoro, mas não é para com quem devo namorar, mas Pedro, já tarde demais, né? Hoje eu brinquei o dia inteiro com a Carol, assim, eu ia falando as coisas para ela, lendo os trechos, fazendo as perguntas, né? Vai ter umas perguntas. Ela, ixi, se tivesse feito essas perguntas antes, hein, Pedro Lucas? Sim, não é para isso. O intuito não é para isso. Claro que quem ainda não está namorando, quem não tem namorado, quem não tem namorada, ótimo ter um conteúdo desse aqui antes. Quem está namorando, ótimo. Quem já se casou, para que serve isso aqui? Avaliar em Cristo, avaliar biblicamente aquilo que nós estamos vivendo e como nós estamos nos comportando. Ok? Vamos orar para a gente começar?
Pai, nós estamos muito felizes de estarmos aqui, reunidos enquanto igreja, para aprender mais do Senhor, da sua palavra, através de homens e mulheres que também buscaram no Senhor e na sua palavra direção, orientação prática. Nós cremos que ela é suficiente, sua palavra, a revelação, ela é para nós inerrante, infalível, suficiente, Pai, para lidar com as nossas questões, os problemas da nossa vida, da nossa alma, os dilemas da nossa existência. Portanto, nós estamos colocando aqui diante do Senhor, com a Bíblia aberta, as questões da nossa vida, das mais básicas, com quem devemos namorar, as decisões que vamos tomar, até mesmo aquelas que são mais cruciais, momentos depois da nossa vida, depois que já nos casamos, depois que estamos vivendo já há algum tempo juntos e temos que avaliar tudo isso no Senhor. Então nos ajude, nos conduza, nos dê sabedoria em tudo isso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, nosso tema hoje é quem devo namorar. Conselhos sobre relacionamentos para a vida real. E quem vai nos ajudar começar a levantar algumas questões é o William Smith, que é um pastor batista da Pensilvânia, e nos Estados Unidos, e que escreveu o livrinho que leva o mesmo título da nossa aula, e é alguém que escreve muitos livros para essa coleção, muito dedicado no CCEFC, que é o Conselho de Conselheiros Cristãos nos Estados Unidos, aonde ele vai tratar essas questões sobre namoro, de uma perspectiva bíblica. E a gente vai chegar ainda, e eu vou responder, não vou me demorar muito, mas assim, eu não vou deixar de responder algumas coisas sobre se a categoria de namoro existe na Bíblia, namoro, corte, essas coisas, sim, meio batidas, algumas coisas que às vezes nem nos interessam muito mais, mas é importante a gente passar por isso. Mas veja como ele começa a levantar as questões. A sua mãe sempre disse que há muitos peixes no mar, mas como saber com quais ficar e quais devolver? Ele usa uma metáfora aqui. Você tem muitas escolhas. O que você procura? Quando você está procurando um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, o que você procura? Uma sensação de friozinho na barriga? Animação? Uma sensação de pertencimento? Esses sentimentos são maravilhosos, mas será que eles significam que você encontrou alguém com quem quer passar tempo, ou mais ainda, com quem se estabelecer? Como você sabe quando prosseguir com alguém e quando deixá-lo? Ou o que separa o cara certo do cara errado? Quais são os critérios? Quais são os parâmetros que nós temos para decidir? Química, friozinho na barriga, bater o olho, santo, meu santo, o santo dela e o meu. Quais são os parâmetros para isso? E veja que ele começa com uma imagem que é uma metáfora, que é muito comum. Bem, opções demais no mar, para muitos peixes. Ora o mar está para peixe, ora não. As imagens horríveis, não é? Tratando os outros indivíduos que vão se relacionar conosco dessa forma, com disponibilidade, como se as pessoas estivessem disponíveis para nós. Isso gera um paradoxo, que é o paradoxo da escolha. Quando a gente tem escolhas demais, a gente fica paralisado, a gente tende a ficar paralisado. E isso gera uma crise. Claro que isso gera uma crise nos relacionamentos de maneira geral, mas entre os cristãos também. E o Gerald Highstand, junto com o J. Thomas, que escreveram o livro Sexo, Namoro e Relacionamentos, eles aprofundam um pouco mais e trazem o olhar para essa crise dentro da igreja. Como que a cultura evangelical, no caso deles, norte-americana, guardadas as suas devidas especificidades, também diz sobre a nossa cultura, dos nossos namoros, das nossas crises, os problemas que nós temos aqui também. A igreja anda um pouco confusa no que se refere à sua ética sexual. E os cristãos solteiros estão arcando com o ônus disso. Sem dúvida, as coisas poderiam ser pior. Basta ler 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Sempre pode piorar um pouco. Mas certamente poderíamos estar agindo muito melhor. A cultura de ficar
Estou ficando com fulano, estou ficando com a Beltrana. Tão comum nos campos das faculdades e agora até nas escolas primárias e secundárias, as nossas escolas da primeira e da segunda fase, o pessoal está ficando, né? Representa uma mudança radical nos costumes sexuais dos últimos 20 anos. O sexo se tornou casual, destituído de qualquer intimidade. Ele não mais exige sequer a aparência de um compromisso contínuo. Antigamente tinha uma aparência, hoje em dia nem isso mais. Você vai numa festa, você vai num passeio, você vai numa viagem, você tem aplicativos para juntar as pessoas. O que isso significa? Que na ética sexual cristã, nossa prática moral, nos falta parâmetros para a gente poder se localizar. E a igreja sofre. Quem mais sofre com isso? Os solteiros, as solteiras. É claro que os casados também sofrem, porque muitas vezes nós não aprendemos sobre isso. Muitas vezes nós não fomos ensinados. Com quem que a gente aprendeu? Quem foram os nossos modelos? Nós vamos ter um encontro aqui sobre a vida de casado para além dos erros dos nossos pais, dos vícios das nossas casas. Quantas vezes nós nos reunimos assim para estudar sobre isso? A gente tem aula teórica até para tirar CNH, quanto mais para namorar e para casar. É um perigo ainda mais sutil que um ataque direto à virgindade das pessoas. Muitos cristãos solteiros hoje carecem de uma visão clara e bíblica sobre pureza sexual, relacionamentos que vá além do conceito truncado de pureza de não fazer sexo. Parece que a discussão na igreja é só isso, e vai muito além de virgindade, sexualidade, não fazer sexo. Eu ouvi em algum lugar, eu não me lembro aonde, onde eu li, onde eu... Foi num dos volumes dessa coleção, em que a gente vai na igreja escutando uma série de nãos. Não, 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 não. Você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Aí, em determinado momento, quando a gente casa, a gente recebe um sim. Agora sim. Agora você pode tudo, casado. Mas a gente recebeu uma série de nãos antes. Não foi cultivado uma ética sexual, não sabe-se o significado do casamento, o para quê das coisas, o porquê de fazermos o que fazemos, de não fazermos o que não fazemos. Aí quando a gente recebe um sim, depois de uma série de nãos, o Francis Schaeffer, no Verdadeira Espiritualidade, ele vai dizer que a vida cristã é muito mais do que uma lista de tabus, que a gente diz não para eles. Onde devem ser traçados esses limites? Talvez ainda mais importante, quem deve traçá-los? Os nossos pais, os nossos pastores, a igreja. Quem vai ficar nos dando regras? Os jovens ainda têm uma expressão pior para regras, antes de regras. Quem vai ficar nos dando regras? O céu deixou que cada um de nós decidisse por conta própria? Cada um faz aquilo que é bom aos seus próprios olhos? Para a maioria dos cristãos solteiros hoje, os limites que separam a atividade física legítima da atividade sexual ilegítima são porosos demais para ter um uso realmente significativo do calor do momento. Não adianta muito barrar o portão da frente, mas deixar as portas dos fundos escancaradas. Certamente Deus quer que reservemos mais do que o sexo para o casamento. Mas o que, então, Ele quer que a gente reserve? Geralmente, quando se pergunta sobre esses limites, não é porque a pessoa quer andar longe deles, é porque ele quer andar na linha, no limite. Porque quer andar ali, ó, em cima, para saber assim, ó, até onde eu posso ir. E aí ele fala de um fenômeno que foi muito grande lá nos Estados Unidos, que talvez você não conheça, porque aqui foi desconhecido, mas a gente tem os nossos correlatos aqui, principalmente aqui em Goiânia, que a gente tem uma grande igreja que também defende isso, que é o lançamento de um livro do Joshua Harris contra o namoro, que é chamado Eu Disse Adeus ao Namoro. O lançamento do livro Eu Disse Adeus ao Namoro, do Joshua Harris, foi um divisor de águas para os cristãos solteiros na América do Norte. O Joshua Harris era um grande comunicador evangélico, um grande teleevangelista, já era um web evangelista, já estava na internet, comunicando, escrevendo livros. E quando ele criticou a visão de namoro, dizendo que namoro não era uma categoria cristã, então ele defendeu a corte
O livro vendeu muito lá nos Estados Unidos, muito conhecido, muito famoso. Eu não sei se vocês acompanham, mas hoje, por exemplo, o Joshua Harris, nem cristão ele é mais. Negou muitas coisas que disse, abandonou a fé, abraçou bandeiras e agenda LGBTQI+, e está bem distante da sua agenda legalista originária. Mas bem, quando eles escreveram isso, o livro é de 2012, então foi muito antes do Joshua Harris assumir tudo que ele assumiu. Foi agora, 2019, 2020. Agora, considerando o número de cópias vendidas, é claro que a objeção e resistência a Harris no cenário de namoro evangélico contemporâneo foram recebidas favoravelmente por muitos. Um monte de gente começou a duvidar mesmo que crente devia namorar. A gente não tem namoro na Bíblia, esse negócio de ficar beijando na boca. Acho que melhor seria se só orasse, só conversasse, pegasse na mão no máximo, ficasse sob vigilância, não é? Fazer uma corte. É o que o Joshua Harris, e dentro de um movimento que ele deu lugar, começou a defender. E desde o lançamento do livro do Harris, tem havido um constante fluxo de reação pró-namoro. Um monte de gente criticando o livro dele, dizendo, oi, peraí, realmente nós não temos uma categoria de namoro por ser uma categoria ocidental, moderna, enquanto a Bíblia é um livro oriental, do contexto do Antigo Oriente Próximo, em que realmente os casamentos, os relacionamentos, eles eram constituídos de uma outra forma, totalmente diferente. Basta você ver como que os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, se relacionaram, obtiveram seus casamentos, eles não namoraram. A gente não tem isso. Mas a Bíblia se silencia também quanto a isso. E colocar uma regra como a corte é legislar também aonde a Bíblia silencia-se. E isso é tão temerário quanto desobedecer mandamentos explícitos da Bíblia. É você acrescentar mandamentos à Bíblia. É querer ser mais rigoroso do que a própria revelação. A política de não beijar, defendida por Harris, tem estado frequentemente sob ataque. A Bíblia realmente ensina que não deveria ter um beijo antes do casamento? Essas conclusões rigorosas dependem de pronunciamentos paulinos descontextualizados. É um monte de exegeses de textos do apóstolo Paulo fora do seu contexto. Então não se sustentam. Isso é tomar a Bíblia fora do contexto. E se não manuseadas com cuidado, podem levar a uma forma moderna de legalismo. Não pode isso, não pode aquilo, não põe a mão nisso, não vai naquele lugar, não faz ali. E isso é muito comum. Não sei se vocês conhecem ou vieram de contextos assim. Muito comum em alguns lugares. Ensinar a partir da nossa própria experiência, o que o Harris fez muito no livro dele sobre as experiências positivas e negativas, pode ser até bom, mas nós não devemos impor a nossa visão sobre assuntos que a Bíblia se silencia. E aqui eu vou abrir um parênteses para vocês entenderem uma coisa, que quando eu falei para vocês, às vezes vocês não têm o traquejo mais técnico disso. Quando eu falei assim, essa aqui é uma coleção sobre aconselhamento bíblico. Você deve ter pensado assim, todo aconselhamento não é bíblico, não, Pedro? Tem um aconselhamento que não é bíblico? Tem. Tem uma série de teólogos, pastores, líderes da igreja que têm outras linhas de lidar com os dilemas e os desafios da família, da sexualidade, da política, da vida. Por exemplo, integrando saberes psicológicos, psiquiátricos e psicanalíticos, são 3 áreas distintas, com a Bíblia. Isso é chamado de integracionismo. Ou então, o que a gente chama de aconselhamento cristão, que não é chamado de aconselhamento bíblico. O que seria um aconselhamento cristão? Tentativas de bons conselhos, construídos de uma maneira cristã, mas não são feitos como a gente tenta fazer aqui. Pegar um texto bíblico, o foco da condição decaída dos ouvintes originais daquele texto e aplicar para o ouvinte que vem procurar aconselhamento para nós na mesma condição dele, uma condição análoga. E isso é aconselhamento bíblico. Dar bons conselhos, você vai procurar o Ronaldo, vai procurar um amigo, um irmão da igreja, e ele te dá um monte de conselhos sobre
a experiência dele de namoro, de casamento, é muito bom. Inclusive, a gente vai falar sobre isso aqui, sobre ter pessoas para quem você possa recorrer. Todo mundo que namora, todo mundo que quer casar, deve procurar pessoas mais velhas. Mas tem que tomar muito cuidado, porque bons conselhos não são conselhos bíblicos necessariamente. Uma coisa é eu ficar falando assim, olha, eu e a Carol fazemos assim, eu e ela aprendemos assim, nós dois fizemos assim. Ótimo, são bons conselhos, podem ser, né? Bons conselhos. O que a Bíblia fala? Texto bíblico mesmo, assim, no seu contexto original, no seu exégese. Aquilo que a gente faz aqui no púlpito, a gente tem que fazer no gabinete também, tem que fazer nas nossas conversas. É abrir a Bíblia, ler com a pessoa e lidar com os problemas. É isso, inclusive, que a gente vai fazer aqui, semana após semana, com cada um daqueles temas. Isso é aconselhamento bíblico. Não são bons conselhos. Essa diferença é muito importante, porque bons conselhos, quando eles assumem o mesmo peso da Bíblia, o que isso pode dar lugar? Legalismo. Foi o que o Harris fez. E muitas vezes isso é feito motivado por uma coisa, medo. Às vezes se faz isso motivado por medo. A gente tem que tomar muito cuidado, os níveis de promiscuidade. Saiu uma reportagem, foi vinculada pela Gazeta do Povo agora, sobre uma porcentagem altíssima entre os mais jovens que, com o passar do tempo, vão necessariamente assumir alguma postura mais aberta quanto à sua orientação sexual. 1 em cada 7 jovens ou adolescentes vão se assumir ou homossexuais, bissexuais, transexuais, assexuais, uma das siglas do LGBTQIT+. Ou seja, nós estamos falando de porcentagens altas. E aí, por medo, por receio, a gente aumenta a segurança e o controle sobre eles. Não, então não deixa beijar, não. Não, então vamos proibir isso aqui. Vamos acrescentar umas regras aqui. E aí o Gerald Heistand fala assim, olha, uma abordagem de pureza sexual que use o temor de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, cicatrizes emocionais, como um meio de motivar os solteiros a permanecer sexualmente puros, é baseada na suposição equivocada de que os mandamentos de Deus só existem para a nossa proteção. Ou seja, motivado por medo e não motivado por fé nos mandamentos de Deus, aonde a Bíblia se silenciou, inclusive. Embora seja verdade que os mandamentos de Deus muitas vezes nos protegem de danos, embora nem sempre, porque o Senhor Jesus disse que muitas vezes Ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada, conflitos, ou nem sempre Ele nos livra totalmente do dano, a Escritura deixa muito claro que os mandamentos divinos não representam o que funciona melhor para nós, mas o que traz maior glória para Deus. É totalmente diferente ser motivado por medo, e isso aqui, pais, motivado por medo com os seus filhos, do que motivado pela glória de Deus, em agir com fé. Ou então solteiros, você ter medo de perder uma oportunidade na sua vida, medo de ficar solteiro para sempre, medo de não se casar, medo de não ser mãe, medo de não ser pai, ou glorificar a Deus. Medo não pode ser um critério para a gente julgar, tem que ser a glória de Deus. Por consequência, nós não nos fiaremos no elemento do medo, enquanto formos buscar ajuda para lutar por uma vida de pureza. Isso é um princípio que a gente não pode lutar. Você deve assumir que o compromisso de deixar que a Bíblia fale mais alto do que o zumbido e o ruído de fundo da nossa subcultura. E ele nem está falando da cultura de fora da igreja, ele já está falando de uma subcultura evangélica. Porque tem uma teologia da prosperidade afetiva na igreja evangélica, não tem? Uma teologia da prosperidade afetiva sobre como a gente casa, o que a gente faz, quando, como. E ele vai dizer, nós vamos ser francos aqui, o que nós estamos recomendando não se encaixa perfeitamente na cultura dominante da igreja, e tampouco na cultura secular, em sentido amplo. Mas, embora nossa perspectiva esteja um pouco fora do compasso das normas culturais, o que nós oferecemos aqui é claro,
bíblico e produz vida. Isso é um bom critério. Isso aqui produz vida ou está gerando morte? Lembra quando o Senhor fez um pacto com o seu povo e colocou 2 caminhos diante dele? Um era de vida, o outro era de morte. A quebra da aliança levava à morte. As decisões que nós vamos tomar, desobedecer a Deus, inclusive na nossa área sexual, no nosso namoro, vai produzir morte. A gente tem que agir com fé aqui também. Assim, estimule a sua coragem moral. Tenha coragem de ser puro, de ser pura. Tenha coragem de obedecer o Senhor e não obedecer os ruídos e as vozes. Pode ser a voz do seu cônjuge, pode ser a voz do seu amigo, do seu namorado, da sua namorada. Nós não cremos que você ficará desapontado, que a glória de Deus produz satisfação pessoal, realização, porque nós somos criados para ela. Bem, dita todas essas coisas, que são princípios, agora o William Smith faz algumas considerações mais práticas sobre com quem eu devo namorar. E aí agora, falava com o Ronaldo durante a semana, quando a gente preparava os estudos, e com a Carol também, eu falava assim, mas essas perguntas aqui, meu Deus do céu, pode criar mais problema do que trazer soluções, não pode não? Se a gente for avaliar as coisas assim, sem fé. Sem fé. Então vocês tenham fé, tá bom? Nós vamos fazer umas perguntas aí, uns exercícios mentais, tá? Os exercícios mentais, não precisa responder. Não, sim, não faz isso, tá bom? Fala alto, não. Pelo amor de Deus. Sei que estou falando muito, a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas. Deixa eu completar o raciocínio e a gente tem um tempo para perguntas e respostas. William Smith vai dizer o seguinte, é fácil procurar pelas coisas erradas quando se está em busca de um relacionamento significativo. É fácil, sim, buscar por coisa errada, quando a gente está querendo achar. Você pode se sentir atraído por alguém que seja divertido, não é? É bom, não é? Alguém que seja engraçado, ou de boa aparência, ou que esteja interessado nas mesmas coisas que você. São critérios que a gente usa, não é? Com quem namorar, com quem se casar. Lembra que ele começou perguntando, o que você está procurando? Uma pessoa bonita, divertida, que se interessa pelo que você interessa? Essas coisas não são necessariamente ruins, mas por si só não podem lhe dar uma imagem completa. O critério de Deus para escolher amigos, e ele vai falar o tempo todo de amigos aqui, ele não chama namorado de namorada, ele chama de amigos. Interessante isso aqui. Enxerga sobre a superfície o que se encontra no caráter deles. Lembra de quando Deus fala para Samuel, enquanto Samuel estava olhando quem que seria o substituto do rei Saul, e ele ficava olhando a aparência, os bonitos, os grandes e os fortes, e ele fala, Samuel, você olha a aparência, mas Deus vê o coração. Porque essa estrutura antropológica central nas Escrituras é de onde procedem as fontes da vida. É de onde procede o caráter, é de onde procede aquilo que nós somos, é do nosso coração. Os traços do caráter listados abaixo, nós vamos falar sobre 5 traços, para você se perguntar para o seu futuro namorado, sua futura namorada, então atenção aí quem ainda está prospectando, e para quem já está namorando aí há 20 anos, 30 anos, se avaliar, tá? Se avaliar em Jesus, amém? Esses traços de caráter listados abaixo são todas expressões práticas do tipo de amor que o apóstolo Paulo está descrevendo, que ele tratou de um texto bíblico antes, que eu vou tratar depois. Portanto, procure-os na presença ou na ausência deles para ajudá-lo a decidir e a continuar sua amizade, seu namoro. Pode ser que você não perceba esses traços numa primeira vez que você for jogar boliche ou assistir uma peça de teatro, mas eles não demorarão muito para surgir. Leia essa lista e mantenha essas qualidades em mente quando for conhecer outras pessoas. Ele fala uma coisa que é interessante. A gente não é surpreendido pelas pessoas. Nossa, ele não era assim e virou do nada. Ele virou uma outra pessoa, assim, de repente. 10, 15 anos conhecendo, namorando, indo ver filme, jogando boliche, conhecendo a família dele. E de repente, não é possível. A pessoa dá sinais. Você vai conhecendo essa pessoa.
É claro que isso não mostra tudo de uma vez, é claro que todos nós temos fraquezas em todas essas áreas, mas existem dimensões delas que são disfuncionais. Primeira, é uma escuta ativa, ele ou ela, ele pratica uma escuta ativa ou ele ouve passivamente? As primeiras coisas que ele coloca. Porque quem é casado aqui sabe, uma das primeiras coisas que a gente tem muito conflito e que chega no gabinete, que a gente precisa de procurar aconselhamento bíblico é problemas de comunicação. Problemas financeiros são questões que a gente tem que lidar na nossa vida sentimental, familiares, mas eminentemente problemas de comunicação. E uma das primeiras coisas é, ele escuta ativamente ou ele ouve passivamente. Que isso, Pedro? Escutar ativamente é difícil, requer esforço e prática. Significa colocar de lado os seus interesses e voltar-se à realidade e à experiência da outra pessoa. A escuta ativa se esquece do eu, ao invés de buscá-lo. Ela é uma expressão prática de uma das qualidades mais importantes que um cristão deve buscar, o interesse dos outros, conforme Filipenses, no capítulo 2, versículo 4. Buscar os interesses dos outros. Como isso? De maneira muito prática. Ouvindo ativamente. Ouvir passivamente é fácil. Você simplesmente permite que a outra pessoa fale, e ela se torna um ruído no fundo, e deixa falar monotonamente. Ela está falando lá e você não está nem prestando tanta atenção. Você trata a pessoa como uma intrusão necessária. Ele é um intruso, mas é necessário. Mas indesejada, e espera impacientemente que ela termine para que você possa voltar à sua vida, que é mais interessante, que é mais orientada para si mesmo. Como você percebe o seu amigo, seu candidato, sua candidata? Como vocês casados se percebem com o passar do tempo? Você não foi adquirindo uns vícios aí não, de ficar ouvindo passivamente? Não, está falando aí, deixa eu falar. Nossa, fala demais, meu Deus. Deus do céu. Ou você escuta ativamente. A pessoa começou a falar que você tirou o óculos. Fala, que eu estou aqui. Estou ouvindo. Pode falar. Coloquei umas perguntas aqui. Responde mentalmente. Será que o Pedro, e Carolines, responde mentalmente. Será que o Pedro escuta ativamente? Completa aí o quadradinho com ou seu nome mesmo. Ele indica com o seu corpo inclinado para frente, fazendo contato visual regular, acenando com a cabeça, que ele está envolvido no que você está dizendo. Ele comunica que ele está ouvindo. Ele faz perguntas que lhe permitem explorar o que você está dizendo, pensando ou sentindo. Ele lhe faz perguntas para certificar-se de ter entendido o que você disse, ou você mal termina de falar, não, eu já entendi o que você quer falar. Ele é meio Faustão, assim. Vocês entenderam, né? Faustão. Cortando a pessoa. Eu já entendi. Veja, o pessoal que está procurando namoro, ou você que já está namorando, ou você que já é casado, perceba se você não faz isso. Avalie-se honestamente. Ou o Pedro é um ouvinte passivo. Ele parece desinteressado, braços dobrados, olhos focados em outro lugar, está mexendo no celular, não estou prestando atenção. Repete então o que eu disse, aí já começa a briga. Não, eu prestei atenção em tudo que você falou, você parou lá na parte do bom dia. Nervosismo. Ele interrompe. Ele está esperando que você termine logo para que ele possa contar o que aconteceu com ele. Nossa, você está contando isso aí, aconteceu uma coisa comigo. Não, mas a história não é com você, não. Eu estou falando de mim, e você está falando de você. Escuta ativa ou ouve passivo. Isso gera problemas de comunicação dentro de casa, o dia todo. Gera ou não gera quem está casado ou não? Só lá em casa, comigo e a Carol. Só lá em casa? Só na minha, né? Está gravando. Meu filho está ali, gente. Faz isso não. Tá bom, vamos lá então. Discorda construtivamente
ou é apenas desagradável? A pessoa discorda de você construtivamente ou ele só é apenas desagradável? Deus nos fez para sermos aprendizes ao longo da vida. E uma das primeiras maneiras de aprendermos é através da interação uns com os outros. As pessoas sábias adoram ser instruídas e ensinadas. Portanto, elas não se sentem ameaçadas quando nós discordamos delas. O sábio, pelo livro de Provérbios inteiro, que é um livro de sabedoria prática, um tipo de sabedoria específica da Bíblia hebraica, do povo hebreu, ele mostra que o sábio gostava de ser corrigido, porque ele se torna mais sábio, mas o tolo, ele gosta de ser afagado. Agora, em vez disso, eles usam a discordância como uma forma de aprender a sabedoria e falam sabiamente o que pensam. Algumas pessoas, no entanto, são simplesmente desagradáveis. Ele não está querendo discordar para te ensinar, para te ajudar, para te fazer crescer, para apresentar uma noiva pura, como o Senhor Jesus vai fazer conosco. Uma responsabilidade de tornar você melhor. Eles estão sempre procurando uma briga. Sempre tem o que estar certo e conseguir as coisas do jeito dela. Uma pessoa desagradável constrói o seu senso de superioridade, segurança e valor próprio através das discussões, nunca admitindo que ela possa estar errada. Como que o seu amigo lida com as discordâncias? Como é que o seu namorado lida com as discordâncias? Você já experimentou discordar dele? Faz um exercício um dia, assim, de propósito, discorda dele em tudo, num dia inteiro, para ver se ele não endemonia no final do dia, assim. Faz um exercício, simula umas coisas, avisa a pessoa, porque às vezes você pode correr risco. Ele tem aprendido por meio dessas, ou apenas tentado provar o seu ponto de vista? Ele aprende com você, ou ele só quer provar o ponto de vista dele? O Pedro discorda de formas saudáveis. Ele não tem só que concordar, não. Nossa, você sempre discorda de mim. Ué, eu não tenho. Mas ele discorda de uma forma saudável. Ele expressa as suas diferentes opiniões de uma maneira não ameaçadora. As discordâncias dele ajudam a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Ele o convida a desafiá-la, a pensar diferente. É um convite, é um desafio, ou é briga. Ou o Pedro é simplesmente desagradável. As discordâncias são uma oportunidade para ele ganhar enquanto você perde. Ele tem a última palavra sobre a maioria dos tópicos. Será que ele fica frio e silencioso quando você discorda? Ou ele também fica irado? Perguntas. Ajude-o a expressar o seu melhor ou o seu pior? Seu companheiro, seu namorado, sua namorada, ele te ajuda a expressar o seu melhor ou o seu pior? Você já experimentou alguém ajudando a colocar os seus sentimentos em palavras? Já conversou com alguém, e aí quando você fala para a pessoa, ela te ajuda a organizar os seus sentimentos. E aí quando ela termina de falar, você fala assim, era isso que eu estava pensando, mas eu não conseguia colocar para fora. Você já teve essa experiência assim? Você tem essa experiência com a pessoa que você está namorando? Esse é um bom critério. Tais experiências são maravilhosas quando acontecem com alguém que está empenhado em nos ajudar a ser o seu melhor. Agora, infelizmente, você provavelmente também já experimentou alguém que frustrou as suas tentativas de colocar os seus pensamentos em palavras. Não, você não é isso que eu estou tentando dizer, não. E aí começa a tirar de dentro da pessoa o pior dela. Lembre-se de como você se sentiu quando ele continuou a cortá-la antes de você terminar o que ele estava tentando dizer. Ou como você se sentiu quando ele o fez parecer ridículo, ridicularizou seus sentimentos, as suas opiniões, você em público, sua família. Isso só acontece quando seu amigo está empenhado em ser o melhor que ele pode ser, mesmo que seja às suas custas. E aí a pergunta é, o Pedro faz com que você expresse o seu melhor, ele ajuda você a esclarecer os seus pensamentos, ele sugere meios pelos quais os seus pensamentos possam ser mais firmes e as suas ideias possam ser melhores.
ele ajuda você a pensar tanto nos prós como nos contras da sua posição. Ele te ajuda a ser um discípulo melhor de Jesus, uma discípula melhor de Jesus, uma versão melhor de si. Ou o Pedro faz com que você expresse o seu pior. Ele ridiculariza a sua posição, ele imita a sua voz, os seus gestos. Ele corta e se opõe antes de você terminar de expor os seus pensamentos. Ou no tópico anterior, ele não te confronta, ele não te confronta construtivamente. Outra coisa, ele é doador, ele é uma pessoa doadora ou ele é uma pessoa carente? As pessoas têm motivos diferentes para se relacionar. Todo mundo tem motivos diferentes, coisas que nos movem a nos relacionar. Alguns querem dar de si para aqueles que eles e os seus amigos sejam mais fortes. E Deus diz em sua palavra que nesse tipo de relacionamento é melhor serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o outro. Doação. Outras pessoas querem amigos porque esperam que esses os completem. Eles são carentes. Eles querem pertencer, ser cuidados, parecer bem-sucedidos, querem que outros atendam às suas necessidades. Eles são focados em quem? Si mesmos. Quem é doador é alguém que não é focado em si. Quem é carente é alguém focado em si. Uma boa maneira de descobrir se alguém é um amigo doador, se é um candidato ou uma candidata ao casamento doador ou doadora, ou carente, é considerando a quantidade e a qualidade dos seus relacionamentos atuais. Como é que são os outros relacionamentos além de você? Como que ele é enquanto filho, filha, amigo, irmão da igreja? Como é que é? Qual que é a quantidade e a qualidade desses relacionamentos? Pense em como ele cuida dos seus amigos próximos e há quanto tempo ele tem essas amizades. Considere como ele se relaciona com a família dele. Ele está envolvido com as suas vidas? Ele está regularmente envolvido em servir os amigos, a igreja, a comunidade? Ele serve alegremente sem esperar um retorno? Ou parece que está cedendo na esperança de obter algo em troca? E quando eu comecei a namorar com ele, ele realmente assim, ele ia pouco na igreja, não gostava muito de ir, tinha pouco amigo, mas assim, hoje, aí a gente casou, ele fica o dia inteiro no celular. Você descobriu isso hoje, que ele fica o dia inteiro no celular, que ele não quer ir na igreja mais agora, ele não quer nenhum, mas você descobriu isso hoje? Aí eu percebi que ela tinha amiga. E aí era o tempo todo dependendo de mim, carente, comigo, só minhas notícias, só minha companhia, fazia tudo comigo, dependia de mim para tudo. Mas aí quando a gente foi morar junto, a coisa ficou desfuncional. Ué, mas você estava vendo antes. É assim que a gente avalia pessoas em namoro. O Pedro é uma pessoa doadora? Será que ele mantém contato com velhos amigos e faz novos amigos? Ou ele é centrado em si mesmo? Ele gosta de servir outras pessoas? Ou não? Você para mim é problema seu. Ele mantém contato regular, mas não excessivo com a família dela? Vê que ele faz um regular, mas não excessivo com a família dela? Ou não quer saber de sua mãe, não quer saber de seu pai, esquece, né? Acabou. Abandonai pai e mãe. Abandonai? Um verbo novo, né? Hebraico profundo. Ou é uma pessoa carente, ele rejeita regularmente as suas tentativas de se reunir com mais pessoas do que apenas com você. Inclusive, são traços de abusadores. Ele vai cercando você, isolando você, para que você não tenha a quem recorrer. Não, fica só para mim, só comigo aqui, ó. Não, para que você quer amiga? Para que você quer pastor? Para que você quer igreja? Não, é só nós aqui, ó. Só a gente aqui, ó. Você se sente sufocado pela atenção que ele te dá atenção demais. Todos os relacionamentos ativos dele têm menos de 3 anos. Não tem nenhum amigo de 10 anos, não tem nenhum amigo de 7 anos. Não é um bom sinal. Tem um monte de amigo no Facebook.
Nem existe mais o Facebook. Por último, ele é paciente ou ele é intempestivo? Todos nesse planeta, assim como a mãe da paciência, experimentam frustração. Todo mundo experimenta frustração. Todo mundo se frustra de alguma forma. O importante é como reagimos quando o mundo não segue o nosso caminho. A gente lida ali, tem 3 anos só que ele está no mundo aqui. Frustrou, joga as coisas e pá, a gente fala, tem que aprender a lidar com sua frustração, irmão. Senão, como é que vai ser? Todo mundo lida com frustração. Não pode falar o nome dele. Está ali de boa. O importante é como nós reagimos. Quando suas vidas não se alinham aos seus desejos, elas expressam irritação, explosão de raiva. Nossa, pastor, eu nunca vi, um dia ele ficou bravo, ele esmurrou a parede. Nossa. Deu um murrinho na porta, quebrou a mão. O que você acha, pastor? Você acha, pastor? Vai apanhar. Falou ali, fui eu que falei, não. Vai apanhar. Claro! Claro! O que o modo de operação padrão do seu amigo lhe diz sobre a crença funcional dele na soberania de Deus? Porque isso é falta de crer que Deus é soberano na vida dele, em conduzir os caminhos dele para além do que ele quer na vida dele, e ficar irritadinho ou irritadinha. O que caracteriza sua amiga? Você diria que é mais provável que ele seja rabugenta, irritável, pavio curto, ou paciente, sofredora e de temperamento equilibrado? O Pedro é paciente diante das frustrações, ele é tardio para irar-se, ele tenta dar aos outros o benefício da dúvida. Não, eu vou matar, vou atropelar, eu vou passar por cima do carro dele e tal. Ele investiga o assunto antes de tirar conclusões. Ou o Pedro é intempestivo, ele se ofende rapidamente, mesmo com coisas pequenas. Ele explode, ela fica amarga, fica silenciosa, não vou conversar com ele nunca mais, ele vai ver. Vai ver, não vou conversar com ele mais. Ou então ele, meu marido ficou mudo, pastor. Ele se trancou, não fala mais comigo, tem 3 anos que ele não fala mais comigo. Não fala mais. Ele pressupõe o pior dos outros quando as coisas não acontecem do jeito dele. Tem mais um aqui que eu pensei que era o último. É o último agora. Ele confessa voluntariamente ou ele precisa ser encurralado? Ele confessa os pecados dele, porque todo mundo aqui, irmãos, todo mundo aqui falha em alguma dessas áreas. E ele confessa voluntariamente: eu pequei, me perdoa, com a graça do Senhor eu vou mudar. São 3 coisas assim, são 3 fases importantes para a gente, inclusive, manter os nossos relacionamentos. Ou ele precisa ser encurralado, precisa jogar as fotos assim em cima da mesa, precisa mostrar os comprovantes, precisa o vídeo, o filme, ele precisa ser encurralado, ele foi pego, ele não confessou, ele foi pego. Todo relacionamento nesse mundo caído possui pelo menos 2 pecadores. Portanto, se queremos relacionamentos duradouros, temos que lidar com o nosso fracasso em amar bem um ao outro. Inclusive, um dos melhores livros de matrimônio é quando pecadores dizem sim, quando 2 pecadores dizem sim. Isso é a dimensão do casamento. A comunicação honesta e o perdão guiado pela graça são essenciais, mas também é a confissão oferecida livremente. Se você tiver que encurralar a pessoa, amarrá-la, bater nela, até que ela confesse, há pouca esperança de que o seu relacionamento desfrute de honestidade aberta necessária para a construção da confiança e da confiabilidade mútua. Me dá seu celular aí, me dá seu celular que eu vou ver. Não vou dar, me dá, senão eu vou quebrar esse celular aqui. Me dá, tem senha, bota o dedo aí, senão eu vou arrancar seu dedo aí e vou botar essa digital aí, irmão. As pessoas que sabem que os seus pecados foram perdoados voluntariamente pelo Supremo Juiz, mesmo que não seja fácil, confessam os seus pecados uns aos outros.
porque sabem quem são. Então, as últimas perguntas são: Pedro confessa graciosamente as suas falhas? Ele regularmente reconhece as áreas da sua própria vida que precisam de mudança? Ele confessa espontaneamente quando erra? Ele diz como o Espírito Santo a tem convencido do pecado? Ou o Pedro precisa ser encurralado? Você tem que pegá-lo antes que ele admita os seus erros. Ele se defende regularmente, argumentando que o que ele fez foi certo. Não, deixa eu racionalizar aqui, deixa eu te explicar. Não é isso que você está pensando. Sempre que vem essa frase, depois não é bom. Não é isso que você está pensando. Ele faz todos os seus pecados soarem como se tivesse ocorrido no passado, distante. Isso são sinais. Agora, tudo isso que eu falei, vocês lembram que são marcas de caráter, mais ou menos presentes, e que precisam ser avaliadas seriamente, antes de você tomar uma decisão para se casar. Um dos encontros aqui é para não casar, é para desistir do casamento, desistir do namoro, antes de se casar. Um dos nossos próximos encontros, aí, daqui a algumas poucas semanas. Isso precisa ser levado seriamente em consideração. Agora, todo mundo que já casou, todo mundo que está aqui, precisa avaliar tudo isso, mas sob qual prisma? De Cristo. Porque senão nós vamos nos frustrar ainda mais. Porque Jesus é a única fundação duradoura para qualquer tipo de relacionamento, incluindo um namoro. Incluindo uma amizade, um namoro, um casamento. Como todos esses traços de caráter são expressões de amor, para crescer neles, você e o seu amigo têm que conhecer Jesus. Então, assim, de primeira, tira todo tipo de namoro evangelístico, namoro missionário, vou namorar com o fulano que é descrente, vou namorar com o Beltrano, porque eu vou alcançar ele para Jesus. Todo tipo de namoro evangelístico está fora. Está fora. Não existe isso. Tem um imperativo sobre os casados, que eles têm que orar juntos. Uma das coisas que eles não podem se privar das relações sexuais por motivo de oração. O que está pressuposto? Que eles oram juntos. Como é que você vai orar junto com um descrente quando você casou com ele? Ué, tem condição, hein? Como é que você vai criar os filhos no temor do Senhor? Isso assim, são as coisas menores. Eu ainda vou chegar no fundamento. Mas essas são as coisas assim, que a Bíblia está pressupondo que o que a gente precisa, em última instância? De Jesus, do Senhor Jesus, agindo no coração daquela pessoa. Portanto, a base de um relacionamento que vocês têm tem que ser a vida de fé mútua em Cristo. Um relacionamento sem Cristo será tão instável como uma casa construída na areia. Não foi isso que o próprio Senhor Jesus disse? Sem fundamentos. Vocês já viram uma construção civil, qualquer uma delas? Furam lá embaixo, enchem de ferro, enchem de cimento, para depois erguer qualquer coisa. E quanto maior a construção, mais alta, mais profundos os alicerces. É o que o Senhor Jesus falou sobre uma casa construída sem alicerces, uma casa construída com alicerces. Mas se você construir o seu relacionamento sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, você terá uma fundação para resistir às tempestades da vida. É um abrigo no temporal. Infelizmente, muitas pessoas constroem os seus relacionamentos com o sexo oposto sobre uma fundação superficial dos sentimentos românticos, da química. Aí a gente volta a tudo que a gente falou no começo, sobre toda a confusão em ética sexual que a gente tem. Você não pode construir um relacionamento duradouro sobre os sentimentos de um pelo outro. Sentimentos mudam. As pessoas mudam. As pessoas amadurecem. Estava brincando com o Otávio aqui no começo, ele falou de um sermão na época da tenda. Ele falou, não, mas você falou disso aqui na época da tenda. Eu falei, quantas coisas eu li depois da tenda? Rapaz, é mais fácil perguntar o que ficou de lá para cá. Você tem 5 anos, 4 anos, 5, as pessoas mudam, as pessoas crescem, amadurecem, aprendem, graças a Deus, inclusive. Já pensou se a gente permanecesse igual, sem aprender com a vida? Se você se relacionar com alguém esperando que ele não mude,
você precisa desse material muito mais forte no seu relacionamento construído sobre o seu amor por Deus e pelos outros. Deus nos fez para estarmos em relação uns com os outros, mas o seu relacionamento mais importante é com Ele. Atenção disso aqui, principalmente para quem não namora ainda, para quem é solteiro, todas as idades, ou para quem está namorando, para quem não se casou. O seu relacionamento mais importante não é com seus candidatos ou suas candidatas. Não é. Porque, inclusive, a gente vai lidar com isso, pode ser que a gente fique solteiro. Pode ser que a gente fique viúvo. Pode ser. E aí? Aí a gente não vai ser uma pessoa realizada mais? Acabou minha vida. Nossa, acabou, eu não me vejo. Pastor, não me vejo. Não, pelo amor de Deus, eu preciso casar. Eu preciso casar com essa pessoa. Claro que nos relacionamentos humanos, com filhos, com casamento, você sente um gosto da felicidade e do significado de realização, você sente um gosto, mas que em última instância diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Sabe quando você chegava em casa com fome, quando você era menino, você chegava, seu pai, sua mãe estava cozinhando, e você estava com muita fome, e ele te deixava provar um pouco da comida? Já usei essa ilustração aqui. E você provava a comida. Você fala, nossa, que comida boa. Aí você vê o tanto que você está com fome mesmo. E aí fala, eu quero mais, me dá mais. Calma que você ainda tem que almoçar. Calma que ainda o jantar não está pronto. Espera. É assim com os relacionamentos humanos. São os meios através dos quais o próprio Deus criou para que a gente experimente os vestígios da Trindade. Para que a gente experimente o nosso relacionamento com Ele. Se a gente inverte isso, se a nossa felicidade, a nossa realização depende de namorarmos, de casarmos, de beijarmos na boca, de termos filho, de sermos mães, de sermos pai, para sermos realizados, a gente virou o mundo de cabeça para baixo. E a gente vai ser frustrado. E aí você vai só se colocar em enrascada. Porque para tentar saciar essa sua sede, você vai procurar qualquer coisa. Portanto, não se deixe enganar por acreditar que uma relação romântica será a experiência mais gratificante da sua vida. Não vai. Não vai. Se hoje o seu namoro, se hoje arrumar um namorado, arrumar uma namorada é a coisa mais importante da sua vida, tome cuidado. Porque depois que você arrumar, você vai ver que você quer mais. Aí você quer casar. Você quer tudo que um casamento pode te dar. E depois que você casa, você quer outras coisas. E vai embora. E vai embora. Porque o que você quer, em última instância, é casar com Cristo. A noiva do Senhor Jesus, a igreja, ela é casada com Cristo. Existe uma teologia bíblica que perpassa do Antigo ao Novo Testamento, um raciocínio inteiro de casamento, de noivado, que não tem nada a ver com o que a gente aprende por aí, mas que o tempo todo Deus estava construindo percepções sobre homem, sobre mulher, sobre sexo, sobre namoro, sobre romance, que não tem fim em si mesmo, mas que apontam para além de si, que é o nosso casamento com Jesus. O que importa para você que está solteiro, para você que está namorando ou para vocês que estão casados, é que vocês estejam casados com Cristo. Essa é a noiva de Cristo. É discernir o corpo de Cristo. Isso é o que importa. Caso contrário, sua solteirice, suas amizades, seu namoro, o seu casamento vai ser sem sentido. Veja o que o texto bíblico de Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 24, diz. Bonito copo aqui, ó. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, depois que o apóstolo Paulo falou, maridos sejam servidores das suas mulheres, mulheres sejam submissas aos seus maridos, um texto famoso, né, até o 23, no 24.
E continua o argumento. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita a tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem, da água e pela palavra, para apresentar a si como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante. Porém, santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nos textos mais completos, e é claro que um texto só não tem toda a concentração teológica, mas é um que explica muito essa teologia bíblica que está sendo construída ao longo de todas as páginas da Escritura. Veja, ele pega o primeiro texto bíblico de Gênesis, em que diz, e ele fala, eis o porquê, eis a razão, eis o significado do homem deixar seu pai, sua mãe e unir-se à sua mulher e tornar-se um só. Os três verbos fundamentais, deixar, unir, tornar-se. Tem uma razão, tem um porquê que não está encerrado nesses próprios verbos, nessas próprias ações. O seu namoro, sua vida sentimental, a economia afetiva dos seus relacionamentos não encerra tudo o que você precisa. Você não vai encontrar no seu namorado, na sua namorada, nos seus amigos, no seu casamento, o que você procura, se você não espelhar essa relação em Jesus, na igreja. Assim como, tem uma série de comparações, assim como, é um tipo, o casamento é um tipo da relação de Cristo com a igreja. É uma forma que Deus nos deu para que a gente pudesse aprender e experimentar o que significa ser a noiva de Cristo. Discernir o corpo de Cristo, porque assim como Cristo ama o seu corpo, Ele ama a igreja. Eis meu corpo. Veja, tem toda uma teologia do corpo aqui. Esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Depois ele fala para discernir o corpo. Depois ele pega isso e fala, um homem que alimenta e cuida do seu corpo, ama a si mesmo, a sua esposa torna-se o seu corpo, ele não tem como não amá-la. Conseguem perceber como que o apóstolo Paulo amarra todas essas coisas? São anos e anos, séculos e séculos de versículos de revelação bíblica concentradas na vida da igreja. E aí, se você quer conduzir o seu corpo segundo as suas regras, meu corpo, minhas regras, você vai se frustrar. Se você não encontra em Jesus, na igreja, o molde do tipo de aliança para produzir no poder do Espírito aquelas marcas e para quando elas falharem também, você ter condição de avaliá-las, você vai se frustrar. Para terminar, o Gerald Heistand, comentando esse texto, ele vai dizer: a unidade sexual dentro do casamento foi criada por Deus para servir como um prenúncio da unidade espiritual que existiria entre Cristo e a sua igreja. Tem uma razão do casamento, da unidade sexual, é um prenúncio, é uma premiere. Vocês já viram quando os filmes, antes deles serem lançados no cinema mesmo, para todo mundo ver, eles chamam os atores, os diretores, eles fazem uma premiere. Só para algumas pessoas é um prenúncio, uma premiere, é uma visão primeira do que de fato será o espetáculo
verdadeiro. É sobre Cristo e a igreja que mais verdadeiramente se diz: os dois serão uma só carne. A gente entende isso e Deus permitiu que a gente experimentasse isso no casamento. Então é para isso que serve um casamento. Então, aquela pergunta que a gente fez lá no começo: quem eu devo namorar? O que você está procurando? Friozinho na barriga? Alegria? Alguém engraçado? Prenúncio da união de Cristo com a igreja. Discernir o corpo de Cristo. Vida nova em Jesus. Jesus não veio apenas com a sua mensagem do Evangelho nos perdoar, mas Ele também veio nos convidar e nos inserir para uma nova vida, para participar da nova vida. E é isso que a gente aprende vivendo no casamento, vivendo uns com os outros. A união marital não é simplesmente uma união legal, social, funcional, familiar, afetiva, sexual, mas sim uma união de corpos para compartilhar da vida física. Por meio do sexo, os dois são unidos da forma mais profunda e maravilhosa, tanto que se diz que eles se tornam um, e esse é o porquê que se diz corretamente que o intercurso sexual consuma o casamento. Nós vamos ficar por aqui. Eu queria então, com esse primeiro estudo, vejam, tem coisas muito práticas que precisam ser levadas em consideração para decidir com quem eu namoro, que nos ajudam a avaliar nossa própria vida. Agora, por outro lado, tem um fundamento, tem um significado último, que dá base para todas essas coisas, que é a relação com Cristo. A gente vai ter um tempo para perguntas, mas antes vamos orar de novo? Pedir para o reverendo Ronaldo fazer essa oração por nós. E já ficar aqui para responder perguntas. Amém, amém. Bem, temos um tempo para conversar. Talvez você queira falar, não necessariamente uma pergunta, mas lembrou de alguma coisa durante a fala, algum exemplo, alguma história. Bem, a hora é agora. Se você quiser, fique à vontade. Basta levantar a mão, falar. O reverendo Ronaldo está aí, os oficiais da igreja também, né? Os presbíteros estão aí, para a gente conversar. Pode discordar também, construtivamente, tá? Sem ser desagradável, como diz lá. Por favor, presbítero Guilherme.
Uhum. Boa pergunta. Boa pergunta. Uma vez que... Vocês entenderam a pergunta do Guilherme? E também deixa eu ver se eu entendi, né? Eu vou reproduzi-la e você me confirma se é isso mesmo. Guilherme perguntou o seguinte: o casamento no Antigo Testamento, a gente vê algumas narrativas bíblicas, não só, por exemplo, de poligamia, a gente está vendo aí Davi com seu harém, etc. Mas no meio disso também, casamentos mistos, ou seja, casamento do povo de Deus com gente fora do povo de Deus. É isso? Casamento misto? É isso. Então, casamentos entre cristãos e não cristãos, entre o povo da aliança e gente que não é da aliança. E aí o Guilherme lembrou que, nessas narrativas também, isso estava muito alinhado com idolatria, com cultos, com a religião, com a aproximação de Israel de outros povos, e por isso esses casamentos, mas também o ignorar de Israel de ser luz para os povos. Agora, e aí ele perguntou se isso também vale para o Novo Testamento. Tem duas coisas aqui. Você me ajuda, você não fica aí só olhando, não. Fiquei me olhando, me ajuda. Tem duas coisas, se eu esquecer de outra. Duas coisas que eu me lembro. Assim, isso aqui é o famoso pinga-fogo ou tiro ao alvo, né? Geralmente o alvo é o pastor. Primeiro, a Bíblia sempre teve a pressuposição de que estrangeiros estariam no meio do povo. Isso não era algo ruim, não era avaliado negativamente. Porque na própria lei, que é o que a gente tem normativo, uma coisa são as narrativas, lembra? A narrativa, ela narra o que aconteceu. Conta que Davi tinha muitas mulheres. Na lei, fala o que tinha que acontecer. Não pode, deixará seu pai e sua mãe, unirá sua mulher, tornar-se-á um só com ela. Mas na lei fala o estrangeiro no meio das suas terras, total. Você pega o livro de Jeremias, um texto muito bonito lá, fala assim, olha, construam casas, plantem jardins, deem suas filhas em casamento. Casamento com quem? Pessoal lá. Bem, é possível? Possível. Agora, esses estrangeiros no meio do povo, eles estavam lá também para viver e aprender a viver como o povo de Israel, segundo suas leis, adorando seu Deus no pacto. Como Abraão também circuncidou todos os seus homens que estavam lá, inclusive os estrangeiros. Então, os colocou para dentro do pacto. Então, a gente tem que lembrar e aí a segunda coisa, o casamento, os nossos relacionamentos, todos eles não são religiosamente neutros. Não são. A gente nunca vai se relacionar com uma pessoa pensando assim, não, me ama, eu amo, tem áreas na nossa vida que a gente tem muita compatibilidade, mas tem outras, por exemplo, a nossa fé, que esse tipo de coisa perpassa também para o Novo Testamento. Se a gente tem um casamento misto, a gente tem uma pessoa que adora a Deus e a gente tem alguém que adora um ídolo, um falso Deus. Porque se você não adora a Deus, você troca. Você não fica sem adorar o Deus e Pai do Senhor Jesus. Você adora um falso Deus. Então segue essa mesma lógica de idolatria, de casar-se com alguém que tem o seu coração compromissado com outro culto, com outro Deus. Tem alguma coisa, o que o David Paulinson, que é alguém que também contribui para essa coleção, chama de Deus funcional, que funciona ocupando o lugar do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. É uma idolatria. É porque lá tinha muita, no Antigo Testamento, né, isso assume materialidade, né, concretude. A rainha do Egito vindo se casar com um rei de Israel por alianças políticas, decadência moral e idolatria. Né? A gente vai ver muito isso a partir de agora, no livro dos reis, etc. No Novo Testamento, isso é uma realidade também, só que de termos muito mais sutis, insidiosos, silenciosos, mas é idolatria também. Um compromisso da pessoa consigo, egoísmo, com outros deuses, com falsos deuses e assim por diante.
Esqueci de algo, mestre? Uhum. Sim. 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 Uhum. Sim. Ligado um pouco. Sim. 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 É. Verdadeiro Israel, né? Israel espiritual. Sim. Muito bom. Por favor, Gabriel. Essa é uma boa pergunta. É um bom... É bem contemporâneo, né? É muito difícil a gente dizer assim, ser taxativo, né? Dizer assim, não, é sempre falta de fé. Ou é sempre prudência. E também prudência ser uma palavra bonita para medo. Lembre-se que a gente não pode tomar nenhuma decisão motivada por medo. Como a gente leu no começo aqui, o medo não é uma virtude cristã. Medo não aparece no fruto do Espírito. Amor, alegria, medo, domínio próprio, não tem. Medo, prudência, são termos mais contemporâneos. Às vezes a gente, e aí pensando em termos bem culturais, nós pensamos em ter condições financeiras semelhantes de onde nós viemos para nos casar. Literalmente assim, eu falo de onde nós viemos, porque nem todo mundo veio da casa dos seus pais. Mas a maioria é pensar assim, da casa dos meus pais para eu poder me casar. Que é, na maior parte das vezes, melhor do que o ponto de partida que eu vou ter para me casar. Mas se você for esperar ter as condições de vida que seus pais te proporcionaram quando você tinha 18, 19, 20, 25, 30 anos para se casar, você vai demorar, provavelmente, ou a idade dos seus pais, ou mais, para ter as mesmas condições. E depois que você trabalhou 30, aí pensando em termos bem práticos, né? 30 anos para construir o que é seu, tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos, é muito difícil também você querer um intruso na sua vida. Por isso que o conselho que a gente sempre dá é, se você tem a clareza de estar com alguém do seu lado que é com quem você deve se casar, à luz do que nós vimos hoje, se case. O medo não deve ser por isso, não. Eu conversava com aí ele estava falando assim, dando conta de comprar um fogão, uma geladeira, um colchão. Eu conversava com a Carol sobre isso, parte dos bons conselhos agora, sobre isso. A gente ficava fazendo as perguntas, né, e brincando e tal, e aí a gente falou, né, de casar de novo, se a gente casar de novo. Nós namoramos muito tempo, nós namoramos 8 anos. Ela morava em outro estado, e ela morava em outro estado com bolsa miséria, né? Ela morava lá com recursos limitados assim, para ela morar lá. Podia ter casado antes. Eu fazia seminário, fazia faculdade, já estava aqui na Bereia, seria complicado.
Mas podia ter casado antes. Porque eu falei para ela, eu arrependo, a gente devia ter casado antes. Você estava mais nova, a gente era 4 filhos logo, você ficava, tá lá assim só. Ela está fazendo só assim para mim. Porque é menos mesmo. Porque mais novo, para fazer as coisas mais rápido. Mas a gente demorou muito. Eu saí muito tarde da casa dos meus pais. Muito tarde. Não foi por necessariamente medo, mas por pressões de terminar a faculdade, terminar não sei o quê, terminar não sei o quê, terminar não sei o quê, terminar não sei o quê. Aí vai terminar não sei o quê, vai terminar. Uai, tinha quantos anos? Então, isso não é a visão de mundo cristã, não. Até que ponto isso não é a visão de mundo secular? Isso não é o liberalismo secular ocidental das democracias pós-cristãs que nós vivemos. Consumismo. Você ter. É claro que isso vai significar o quê? Que você não vai ter. Doutorado, tal, carro, não sei o que lá. Tem que agir por fé. Essas categorias não existiam propriamente ditas do jeito que a gente trata no Antigo e no Novo Testamento. Assim, me corrijam se eu estiver errado também. Estar prometido, estar arranjado para Maria e José dizia muito mais respeito aos seus pais, sua família, do que propriamente a eles. Essa noção, você é historiador, você sabe, essa noção de indivíduo, de liberdade de escolha, não dizia respeito a eles. Isso é moderno, né? Isso tem 150, 200 anos. Maria não acordou amando José, mandou WhatsApp, tal. Não existia isso. Foi preparado. Ela se viu grávida e depois ia ser desarranjado aquilo lá, legalmente, diante dos anciãos. Era um construto todo. Não tinha esse aspecto romântico, tal como a gente vê. Porque a gente carrega nas lentes e também os termos, né? Algumas traduções trazem isso, assim, de noivo, casamento. Assim, vai chamar de quê? Porque, por exemplo, mesmo quando eu estava lendo algumas coisas que de amigo, amiga, sou estranho, não soa? O Highstand e o J. Thomas aqui tem até um capítulo só sobre novas categorias, dar outros nomes a namoro, essas coisas. Então, assim, propriamente dito, se a gente não namora para casar, o namoro ele não tem sentido. Não tem sentido. O noivado fica parecendo que é uma instância ainda maior de confirmação dentro da nossa cultura, né? Aí falando da cultura ocidental, moderna, contemporânea, liberal, nossa. Fica parecendo que é uma confirmação ainda maior. A gente vivia numa moratória. Aí não, já passou essa moratória, né? A gente tem que dar algum sinal assim que a gente vai resolver isso, aí a gente fica noivo e aí depois a gente casa. Essas categorias, elas não são, se não tinha esse compromisso antes, já no namoro não tem o que existir, porque vai namorar para quê? Tem que ser para casar. Senão é perda de tempo. É para diversão. E, enfim, não sei se eu esqueci algum elemento. Mas é preciso tomar cuidado para não empurrar essas categorias. Assim, se a gente for ter um namoro, não tem, assim, fala, né, do período de Jacó com Labão, que ficou os 14 anos lá, mas não é, ele estava trabalhando. Era arranjado o casamento. E veja como que aconteceu o casamento de Isaac. Foi lá, conversou, levou, tá, não sei o quê, a pastora, né, o único lugar que tem uma pastora na Bíblia. Tá, estava lá pastoreando com o rebanho. Não tem, é casamento. Tanto que o ato sexual era a consumação do casamento. Então,
Agora, então, a gente vai cair no erro do Joshua Harris, vamos abolir namoro, noivado, tudo. Não, a gente tem essas coisas. Esses são marcos da nossa cultura, que a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia se silencia, a gente tem que tomar cuidado para não cair num legalismo, mas também tomar cuidado para, assim, encarar o namoro com menos compromisso do que um noivado. Um noivado com mais compromisso do que um namoro. Aí o namoro era diversão, então não pode ser. Só para a gente não confundir essas coisas. Mas assim, qual que é a diferença? Difícil, né? Porque a gente aí vai ter que definir namoro, vai ter que definir noivado, e as definições vão ser nossas, assim, meio artificiais, né? Não bíblicas. Beto. Uhum. Uhum. Você, deixa eu ver se eu entendi. Você fala de um casal de amigos, por exemplo, orar pelo casamento deles, orar pelo namoro deles, por exemplo, sim? Sim, de um amigo que não é cristão. Uhum. Uhum. Não. Se eu entendi a pergunta, eu acho que não, a gente tem que aconselhar, a gente tem que orar, a gente tem que rogar as bênçãos de Deus, a gente pode até fazer o casamento. Uma coisa que é... O Alex está rindo ali, porque a gente fez isso com o Alex na sabatina dele para o presbitério. Eu faço 3 perguntas para todo candidato ao presbitério. Eu falo assim, pode casar descrente, um cristão com um não cristão? Não, primeiro eu falo assim, pode fazer um casamento de não cristãos? Aí o candidato está nervoso, tal, não sei o quê. Uma pergunta próxima, assim, né? Depois de pastor, pode fazer o casamento de 2 não cristãos, heterossexuais, tal, mas o casamento? Não. Aí eu pergunto de novo, e um casamento entre um cristão e um não cristão, pode? Fica assim, tal, mas então um cristão ali, não, acho que pode, tal, não sei o quê. E aí vai. Aí a gente vai piorando as perguntas. Aí eu erro, teve uma hora que eu estava cansado lá, fiz uma pergunta errada, perguntei sobre relacionamento homoafetivo de uma forma errada, assustei todo mundo na sala, falei, não é isso que eu quero dizer, não. Mas, enfim, sempre levanta essas perguntas lá. A resposta é, a gente pode fazer um casamento de não cristãos, por exemplo. Primeiro porque um casamento para um pastor evangélico não é um sacramento. Não é um sacramento. Segundo, o que eu estou pedindo? Eu estou rogando as bênçãos de Deus para aquela união. É uma união de 2 não cristãos. Eu quero que eles se convertam, eu quero que o evangelho os alcance, eu quero que essas estruturas criacionais de deixar pai e mãe, unir-se, tornar-se, sejam efetivos na vida dele. Que o evangelho, e isso é uma forma, o evangelho não é só uma mensagem desencontrada da vida deles, não. Lembra do que a gente terminou falando? Diz respeito à vida, a viver espelhado em Cristo. Então, fala, prega. Agora, um cristão, um não cristão é outra coisa. Ele não faz. Porque a gente fere mandamentos bíblicos. Então, só para exemplificar isso. Agora, voltando para o seu caso específico. Você tem um amigo, companheiro de trabalho, de faculdade, tem um namoro, tal. Estamos pensando em qualquer tipo de relacionamento. Você vai aconselhá-lo como? Você tem que aconselhá-lo, você tem que pregar, você tem que falar, mas você vai falar sempre numa direção bíblica. Seu aconselhamento vai ser sempre bíblico. Não vai significar que todas as vezes que ele levantar um problema, você falar assim, vou abrir a Bíblia aqui para você, Efésios, capítulo 5, diz o seguinte, não, nem todas as vezes vai ser um momento de aconselhamento bíblico formal.
mas você vai incutir uma visão de mundo bíblica para ele em todas as opiniões que você for dando. Para não ser só bons conselhos, mas para ser orientação bíblica. Ele tem a palavra de Deus no seu coração, ele está contrário a ela, ele está rejeitando ela, mas ele tem. E você, está falando para ele. Falou, você está tendo esses problemas de comunicação com a sua namorada, dentro do seu casamento, por causa disso, você tem que ouvir. Só que o seu trabalho vai ser de traduzir, muitas vezes, conceitos bíblicos e teológicos que ele pode não ser habituado para uma pessoa que não tem essa costume. Mas você deve fazer isso. Em alguns momentos, você pega a Bíblia, lê com ele, explica para ele. Eu acho que você tem que ser o mais honesto possível de dizer logo de saída para ele. Falar assim, olha, as minhas pressuposições são bíblicas. Aconselhá-lo, falar para ele. Até para ele saber de onde que vem aquela sabedoria, de onde vem aquela instrução. É tudo sua vida? Não, aqui, eu aprendi aqui. Não tem que falar, tem que falar. O Evangelho não é diferente disso. O Evangelho não é uma mensagem e a vida conjugal, de negócios, familiar é outra coisa. O Evangelho é sobre nascermos de novo e participarmos da vida em Cristo. Então é falar sobre uma nova vida para Ele. Então é falar. Não encare como duas coisas diferentes. Quando você está falando para ele, o Evangelho está sendo anunciado, a menos que você não o aconselhe biblicamente. Lembra daquela diferença que eu fiz no meio aqui da aula? Uma coisa é você ficar dando bons conselhos. Olha, eu aprendi, na minha experiência. Aí é um bom conselho da sua experiência. Uma outra coisa é assim, não tem como vocês serem bem-sucedidos tendo a casa de vocês construída sob 2 alicerces distintos. Pensa numa hipótese que eles estão namorando se é um cristão ou não cristão. Vocês têm 2 casas construídas sobre 2 alicerces. O que você está falando? Você não está pregando o Evangelho para ele? Está pregando o Evangelho. Só que o Evangelho ele não começa com aceite o Senhor Jesus, vai ser salvo, senão seu relacionamento não vai prestar. O Evangelho começa, Deus criou todas as coisas, deixa seu pai, sua mãe, une-se a sua mulher, torne-se uma só com ela. Então você vai falar sobre família, você vai falar sobre união, você vai falar sobre sexualidade. Você está falando sobre o Evangelho. É porque a gente tem uma visão de evangelização restrita. É um convite para participar da nova vida, já aqui. Uma hora ele vai te inquirir mais explicitamente. Você vai tocar em umas fronteiras assim que realmente não vai ser possível ele avançar sem conseguir ter o Senhor Jesus como seu Salvador. Aí você torna ainda mais explícito para ele, mas você já foi falando. Isso é o Evangelho. Não encare como 2 coisas distintas. O Evangelho é sobre isso. É render a vida dele à obediência a Cristo, em todas as áreas. Vidas rendidas ao Senhor Jesus, vidas obedientes ao Senhor Jesus. Estou correto? O que mais? Por favor, meu irmão. Sim. Sim. Sim.
Sim. Eu concordo. Eu acho que a tendência da nossa sociedade é demorar mais, colocando outras prioridades, né? De trabalho, de conquista. Eu concordo. Foi aquilo que a gente falou mais cedo, de esses valores terem muito mais a ver, tem muito mais relação com a sociedade liberal, consumista que a gente vive, do que propriamente com o Evangelho. Se a gente compara lugares em que o acesso e a prosperidade é cada vez maior entre os mais novos e os índices de casamento são menores, isso é um dado assim, né, que cruza. E que muitas vezes nós só percebemos isso quando é tarde demais, quando o tempo passou, quando a gente já não tem condições mais, e a gente tem limites, né? A gente tem limites físicos, a gente tem limites biológicos, que desrespeitados por causa da idade, geram complicações. Então eu concordo. E a gente tem que discernir, uma coisa é entender o tempo, tem gente que casa tarde, porque Deus o colocou num tempo de espera. É preciso distinguir isso. Deus coloca pessoas em tempos de espera. Agora, outras se colocaram por causa dos parâmetros da sua cultura. O que nós vemos, na maioria das vezes, é gente que se colocou por causa dos parâmetros da cultura. Outros grupos sociais querendo casar, enquanto os cristãos fazendo pouco caso do casamento. E, reitero, pense numa dinâmica pessoal, de uma pessoa que depois de tantos anos conquistando tudo, ter um intruso ou uma intrusa na sua vida de conquistas, é muito difícil ele aceitar aquilo lá. Então, os divórcios, os desentendimentos vão ser muito mais fáceis do que quando você, no início da sua vida, constrói tudo junto. E a gente constrói muito mais rápido. Isso é o bom senso, né? A gente constrói muito mais rápido quando a gente está casado. Muito mais. Concordo. Ok? Vamos em paz, porque senão nós vamos ficar só nós aqui, gente. Eu sei que vocês vão ficar comigo aqui. Senão a gente fica aqui até amanhã. Obrigado, viu? Obrigado por terem vindo. Semana que vem tem mais. Quem nos visitou, não faz parte da Bereia, é muito bem-vindo. Sempre estarem aqui. A gente vai tentar sempre fazer aqui lá, um lanchinho, às 7h30, para às vezes você chega do trabalho cansado, para a gente começar às 8 horas em ponto.